E no clamor da madrugada de hoje, eu peço, Senhor, pelos improváveis, mas aqueles que são escolhidos pelo Senhor. Não há impossível que com Deus não se torne possível, porque o Senhor é um Deus de milagres e tem a sua maneira de fazer as coisas. Senhor, a tua palavra que está em Juízes 6,14, o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu o que está enviando? Senhor, tu és especialista em milagres, nos improváveis. Senhor, nesta palavra, meditamos e entendemos que ele empodera o Gideão, um homem que estava duvidando da sua própria força para libertar o seu povo do domínio do inimigo opressor. Uma nação estava ali, sendo oprimida. Mas após o seu chamado, ele continuou dando desculpas, dizendo que não era capacitado para o tamanho daquilo que era para fazer. Mas por fim, ele decidiu confiar em Deus. Nós devemos confiar nas promessas do Pai, pois se ele prometeu, também ele nos capacitará. Por mais impossível que possa parecer aos olhos humanos, Deus está conosco. E por meio do seu Espírito, do Espírito Santo, ele vai preparar e equipar homens e mulheres comuns e improváveis para destinos extraordinários. Porque o Senhor é um Deus que faz o melhor para os seus filhos. E o Senhor, quando promete, ele cumpre, porque ele nos capacita. Pode até parecer impossível aos olhos humanos, mas o Senhor nos capacitará. Oh, Senhor, quando ele disser a seu respeito e ao meu, mesmo que eu e você não vejamos, devemos crer. Gideão foi encontrado escondido com medo dos seus adversários, mas é chamado de poderoso guerreiro pelo anjo. Senhor, muitas das vezes nós passamos por deboche, por escárnios, por gargalhadas, por falácias, mentiras, emboscadas em mesas das quais nós não fazemos parte, mas somos o assunto. Mas o Senhor é um Deus que vê no exterior. Não vê o exterior. Ele vê sim o nosso coração. Por isso, eu digo, Pai, não sei o que disseram a nosso respeito, nem conheço a imagem de cada um, mas eu convido, Pai, a ouvir a voz do Senhor. Pois caso os inimigos, os malfeitores, aqueles que foram ingratos, desejem ouvir, eles ouvirão verdade ao respeito do Senhor, porque o Senhor é verdade e justiça. Senhor, quando nós somos fiéis e chamados por Ti, quando entendemos o valor da obediência, nós somos comandados por Deus. Vivemos acima da média, nós ultrapassamos a média que os olhos humanos pedem, porque Deus usa nós, seres imperfeitos, falhos, para executarmos grandes feitos nesta terra. Será que, diante de tudo que temos vivido, nós nos consideramos improváveis? Por muito tempo eu me senti assim. Mas eu sei que pessoas improváveis assim como eu, podem estar levando a palavra, estar levando o clamor da maneira mais singela. Porque o clamor da madrugada é um projeto de Deus que ficou um ano guardado porque eu não tinha coragem, eu tinha medo, eu tinha insegurança, porque eu não sabia como gravar, como dizer, como postar. Mas assim eu segui. O Senhor usou a minha vida improvável. Uma pessoa com a sua formação jurídica,
exerceu as suas tarefas durante 11 anos, fazendo o melhor por onde passou, ouvindo deboches, escárnios, mas era a mulher que foi colocada para ocupar uma posição que só ela pôde ocupar. E ali, quando eu mais estava em ascensão, o Senhor me disse: filha, é chegada a hora de pôr um ponto final. Porque eu digo, sejais obediente, você seguirá com a sua metade no novo que eu capacitarei. E assim, durante 2 meses, eu achava aquela loucura, porque o que eu mais amava na minha vida era a minha profissão. Senhor, tu falaste comigo. Senhor, tu falaste comigo, eu tive medo, me escondi. Mas eu decidi fazer a tua vontade. E hoje, com uma família, com 2 filhas, eu sigo levando a beleza de uma maneira diferente. Sou apedrejada, açoitada pela minha imagem. Mas eu não me valho da minha imagem, e sim daquilo que o Senhor sabe, o que existe dentro da minha alma, da minha busca, da minha renúncia, daquilo que o Senhor colocou em mim, como seus dons. E eu não quero estar escondida, mas tenho seguido a real vontade do Senhor por onde quer que eu passe. E o clamor da madrugada ultrapassa fronteiras que seria humanamente impossível nas paredes ultrapassadas do meu quarto. Elas alastram, elas se alastram, porque o Senhor sopra as palavras dele para mim, para que eu possa clamar, para que eu possa me fortalecer e fortalecer aqueles que necessitam de uma verdade, para aqueles que querem sentir um abraço e a presença do amor que o Senhor coloca em mim como dom do amor. Porque onde quer que eu esteja, mesmo gemendo, chorando, ferida, eu carrego a palavra do Senhor em amor. Que nesta madrugada o Senhor possa fazer algo diferente e que você possa entender que a oração é a chave para a intimidade com aquele que é eterno e que o Senhor pode ultrapassar barreiras, usar improváveis assim como eu, para encorajar, para levantar pessoas, estourar cativeiros, para curar enfermos, através da palavra, através da verdade. Porque o mundo pode nos desprezar, porque o mundo pode nos desprezar em maldade, pode fingir que não nos vê, mas tem inveja de quem somos, porque nós não temos nada, mas nós somos de Jesus. E o nosso maior valor é o Senhor, é o Deus das quais nós servimos. E eu, particularmente, entreguei a minha vida ao Senhor e fiz um voto com o Senhor, que a minha vida é dele até o último suspiro da minha vida. Estarei falando das palavras de vida eterna, porque a minha vida pertence ao Senhor, porque eu fui separada para o altar. E eu declaro a intimidade, eu declaro a busca, eu declaro que você chamará o Senhor de melhor amigo e dirá que você conhece o Senhor não de ouvir dizer, mas de ver, de sentir e de provar as suas maravilhas, as suas respostas, os seus sinais sobre a sua vida. É o que eu declaro em nome de Jesus. Amém, graças a Deus.